Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo, pré-jogo, final de semana de Coringão, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e vamos pegar o Grêmio, bora já pra tela do meu computador pra gente dissecar todos os pormenores e as coisas interessantes que a gente tem pra esse duelo. E amanhã teremos pós-jogo, então já se inscreve no canal para não perder, que a gente vai ter a estreia de um novo participante aqui do canal. É isso mesmo, a gente vai ter um diálogo aí, não vai ser apenas eu falando as minhas groselhas aqui no microfone, teremos mais um participante aqui no canal, vai ser muito da hora, espero que vocês curtam e fique ligado que vai ser no pós-jogo de amanhã. E meus amigos, relembrando rapidamente o que foi o confronto entre Grêmio e Corinthians em junho, julho desse ano, que foi o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Você já viu aqui o Kaká sentado no chão porque foi uma jogada bizarra, onde o goleiro do Grêmio lançou lá de trás, com a mão alcançou o atacante, ou ponta aqui do Grêmio, onde conseguiu dar um drible da vaca no Kaká, que ficou totalmente desnorteado. A zaga do Corinthians se abriu e foi isso que aconteceu aqui, ó, meus amigos. Deu o come, Ramalho e Mateuzinho ficaram para trás cantando coquinho e o Hugo Souza não pôde fazer nada após essa bagunça na zaga do Corinthians. Porém, Breno Bidon logo após conseguiu acertar um chute que raramente acontece se ele tem qualidade, porque não bate mais de fora da área. Mesma coisa do senhor Rodrigo Garro, que fazia gol atrás de gol de fora da área no ano passado e dessa vez, nesse ano, muito pouco é utilizado desse recurso. Então, Breno Bidon, que não vai participar do jogo de hoje, a gente já vai entrar nesse mérito. Esse aqui foi o 1-1 desse último jogo, desse último confronto entre Corinthians e Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Porém, ano passado teve essa loucura aqui na última rodada, hein? E ó, novamente o Grêmio entrando numa reta final de Campeonato Brasileiro do Corinthians, onde a gente teve ótimas, excelentes lembranças, né? Olha só, o Corinthians poderia ter feito mais, foi 3-0, poderia ser mais. Mateuzinho com uma boa jogada. Aqui, se não me engano, o Bidon ou o Garro dando assistência para o Yuri Alberto abrir o placar. O Corinthians teve futebol para fazer mais do que 3-0, onde a gente estava amassando. Por que que acabou aquele campeonato naquele momento, meus amigos? Olha só, é uma atrás da outra, pênalti. Ah, mas esse gol não valeu, né? Se eu não me engano, estava impedido, exatamente. Aquele gol do Yuri Alberto estava impedido. E aqui, pênalti, o juiz teve que provar para marcar um pênalti claro desse daqui. Onde ele e Yuri Alberto volta a fazer gol. Ó, pênalti simples, Yuri Alberto. Deu no meio. Mais simples, consciente, meu amigo. Pra que cavadinha, meu garoto? Ah, o Grêmio teve poucas oportunidades também de gol. E aí, no final do segundo tempo, onde o Corinthians e o Grêmio estavam com expulsos por conta ali de uma discussão, José Martínez foi expulso, ele, Charles, fala dele que fez gol contra o Vitória, fez gol contra o Grêmio e vai jogar contra o Grêmio novamente por conta de grandes ausências no meio de campo. A gente já calma lá, guarda lá, que a gente já vai falar sobre provável escalação. Ah, mas antes, ó, bike do Memphis Depay, onde o goleiro provocou, tirou a testeira em discussão. Memphis Depay foi lá e no apagar das luzes, se é que dá pra falar assim, porque o jogo tava de dia ainda. Memphis Depay vira a bike e faz o 3-0 pro Corinthians. O Corinthians vem de uma invencibilidade grande contra o Grêmio e a gente vai falar isso no próximo tópico aqui do vídeo, fica ligado. Vamos ver os confrontos direto de Corinthians e Grêmio. O Corinthians está muito bem já faz muito tempo contra eles. Olha só, e não sei se existe um confronto mais disputado que esse no Campeonato Brasileiro, cara, ou no Brasil em geral, porque não é apenas resultados do Campeonato Brasileiro. Em 103 partidas disputadas, 35-36 de vitórias e 32 empates. É um equilíbrio absurdo. O Corinthians tem menos gols nesse duelo geral, ou seja, ganhou às vezes que venceu por menos gols de diferença, beleza. Mas algo que tem que ser observado, que fazem 13 jogos que o Corinthians não perde para o Grêmio. Beleza, desses 13, são 3 vitórias e 10 empates. É muito empate, sim. Só que já fazem 13 jogos. E desde 2018, onde o Grêmio ganhou por 1-0 lá no Rio Grande do Sul, que a gente não vê uma derrota contra eles. Ali no início dos anos 2000, o Corinthians sofreu bastante, de 2000 até 2006 contra o Grêmio, depois deu uma equilibrada, ficou superior, voltou a oscilar e depois, desde então, desde 2018, a gente não perde para eles. Só que aqui ó, a gente emendou 4 0-0, mais 2 0-0, 1-1, 1-1, o Corinthians tem muito empate, 4-4, quem não se lembra também desse jogo em 2023 contra o Grêmio. Ou seja, a gente precisa de uma vitória em casa e na Neoquímica Arena a gente tem muito empate também. Quer ver? Deixa eu puxar aqui a estatística completa para você ter uma noção. Neoquímica Arena.
São 12 jogos e desses 12, 9 empates. 2 vitórias do Corinthians e uma do Grêmio. É muito empate jogando em casa e a gente precisa de uma vitória agora para emendar 3 seguidos do Campeonato Brasileiro e já abrir uma margenzinha para os times que estão lá embaixo e se colocar como realmente um time postulante a G7 e G8 no Campeonato Brasileiro. Sabe me dizer, mas o que adianta o Corinthians participar da Libertadores e fazer fiasqueira? Mas, cara, vai fazer o quê então? Vai fechar a porta e não vai jogar mais nada? Ou que nem eu já ouvi, por exemplo, que adianta ter ganhado o Campeonato Paulista? Pô, vai fazer o quê? Então vai perder o campeonato? Vai chegar na final e vai perder? Tem que ganhar ou tem que conquistar a vaga para as melhores competições possíveis, porque não é apenas em campo, mas fora dele a gente tem que cobrar das duas formas, em campo e também fora. Então, administrativamente a gente está numa disputa sombria, não vê a luz no fim do túnel, mas em campo, se a gente tiver também ruim, não vai ser isso que necessariamente vai alterar a parte administrativa. Então, dos dois lados a gente tem que cobrar e, claro, tem que torcer em campo, porque senão a gente vai ficar cada vez mais coadjuvante no futebol brasileiro. E é terrível ver o Corinthians não participando da principal competição continental com a frequência que ele deveria, não é verdade? Então vamos tentar novamente, através do via de um G7 e G8, classificar para essa competição e é possível trazendo um simulador aqui para vocês. Vamos fazer quais jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro que você precisa ficar de olho. Claro, Corinthians e Grêmio, e é possível, vamos fazer uma simulação rápida apenas dessa rodada, é possível, e dos times que estão interessantes para a gente na tabela. É possível a gente vencer o Grêmio? É possível, e a gente já saltaria para 42 pontos. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para vocês. Ó, para 42 pontos e já ficaria bem posicionado nessa disputa para G7 e G8 do Campeonato Brasileiro. Quais os outros jogos, se me pergunta, quais outros jogos que eu preciso ficar atento que vão interferir diretamente no Corinthians? Um deles, Vasco e São Paulo, que são os dois times que estão logo acima da gente na tabela. Se houver um empate, a gente não passa ainda o São Paulo na tabela e nem o Vasco, porém vai grudar nos dois. Mas se acontecer do Vasco ganhar, já vai ficar 3 pontos acima do Corinthians, porém a gente ultrapassa o São Paulo na tabela. Então, qualquer uma dessas vitórias aqui do Vasco ou empate, para mim está excelente. Dito isso, próximo jogo a ser observado, Ceará e Fluminense. Aqui, se o Ceará que está lá embaixo da gente não tão lá embaixo, mas se o Ceará vencer, excelente, porque aí o Fluminense estagna em 47 e o Corinthians dá aquela colada também no G7. Então, dito isso, o jogo do Vasco e do São Paulo, Ceará e Fluminense, outro que você tem que ficar de olho é Mirassol e Botafogo, que também, se o Mirassol colocar, que loucura, né, o favoritismo em campo, vencendo o Botafogo, ele vai para 58 pontos, gruda na galera lá de cima, olha que doideira, e deixa o Botafogo também com os mesmos 47 pontos do Fluminense. E esses dois times entram no bolo caso o Corinthians vença e fica ali a 5 pontos, isso faltando ainda 7 rodadas para acabar o campeonato. Sim, tem disputa, inclusive até por G6, se esses resultados aqui acontecerem nessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que ficar de olho além do nosso confronto, também no confronto desses caras aqui. Show? Outras coisas importantíssimas. Eu estava falando na rodada passada que o Vitória fez parte daquela arrancada final do Campeonato Brasileiro e agora, novamente, coincidentemente, a gente pegou eles e ganhou. O Grêmio também fez parte daquela arrancada sensacional no Campeonato Brasileiro do ano passado e a gente vai pegar o Grêmio também. Então que ele seja mais uma vez um trampolim aí para a gente conseguir empilhar vitórias nessa sequência final do Campeonato Brasileiro. Dito isso, Dieguinho de contrato renovado. Parece que agora a diretoria do Corinthians aprendeu a renovar com cláusulas decentes e não perder atletas promissores da base, visto que aconteceu recentemente aí no caso do jogador que foi pro Bahia, né? Do Grupo City, veio aqui e usou dos termos que eram legais, não necessariamente adquiriu de forma direta o Manchester City, porém como uma ponte, uma base utilizando um time que eles têm administração, que é o Bahia. Então ele saiu como se fosse um valor muito irrisório para o futebol nacional, para consequentemente depois ir para a Europa. E dessa forma eles economizaram muito. O Corinthians ameaçou entrar na justiça, não sei se chegou a entrar também, se vai ganhar eu acho que muito provavelmente não.
do Bahia, do Grupo City ter aliciado o atleta, mas enfim, agora parece que aprendeu, o Dieguinho é realmente uma joia, eu acho que vai ser um jogador que tem muito potencial, só que agora, ainda mais com um contrato renovado, esperamos ver mais minutagem dele em campo, porque o pouco que a gente viu, eu, pelo menos, não posso falar pela torcida, mas eu gostei muito, jogador incisivo, do 1 para 1, que não tem medo, vai para cima e tem muita qualidade, coisa que inclusive a gente tem muito pouco no elenco. Era para ser quem era para ser um Thales Magno, mas olha a qualidade do Thales Magno que ele está entregando nesse ano de 2025. É sacanagem, né? Para mim, Dieguinho, inclusive, está na frente dessa fila, pelo amor de Deus. Se precisar de um jogador mais incisivo, que vá num para um, que busque a linha de fundo ou que corte para dentro e dê aquela batida cruzada pro gol, que ele joga pro lado direito com a perna esquerda, coloca Dieguinho, não coloca Thales Magno, pelo amor de Deus. Outras coisas importantes, post aqui do Vessone, muito interessante. A galera tá falando que o Memphis Depay vem jogando pouco em 2025 em quantidade de minutos. E não é verdade, em questão de minutos ele tá ali inclusive bem colocado. Olha só, Hugo Souza com 4.500 minutos é o jogador com mais tempo em campo pelo Corinthians, seguido do Mateuzinho e Yuri Alberto, veja só, que mesmo ficando alguns meses de fora por causa de lesão, ainda assim tá no top 3, Ranielli, que conseguiu ganhar a vaga aí como titular, também em algumas ausências do nosso glorioso José Martínez, mas ele conseguiu ganhar a titularidade, visto que ano passado estava muito oscilante. André Ramalho, Breno Bidon e após isso veio o Memphis Depay, tá? Inclusive acima do Bidu, Martínez, Carrilho, enfim. Em minutagem, não tá com pouco jogo. Poderia estar mais? Poderia. Só que o que tá pegando recentemente, inclusive, é a falta de participações diretas em gol. Quando que você lembra de uma última assistência ou um gol importante do Memphis? É verdade que nas nossas partidas mais importantes de 2025 ele estava lá, é verdade. Contra o Palmeiras, por exemplo, é verdade. Porém, falta mais regularidade do Memphis Depay em 2025, coisa que aconteceu e muito. Uma sequência de bons jogos e participações diretas para gol naquela reta final de 2024 que foi onde ele chegou, né? Ele chegou muito bem, entrou como se fosse um cara experiente e entendesse de Corinthians há décadas e ali ele conseguiu desempenhar bem, coisa que não conseguiu em 2025 e assim com os seus outros parceiros. A gente esperava um grande ano do trio, né? Memphis, Yuri e Garro, porém os três, a bem da verdade, é que estão devendo, a gente espera mais e esse final de temporada pode ser a oportunidade para eles mudarem esse panorama, porque a gente tem aí coisas muito importantes a brigar no Campeonato Brasileiro e também as grandes semis e possíveis finais de Copa do Brasil. Então, bora, meus garotinhos! E possível escalação para esse jogo do Coringão contra o Grêmio. Já de cara a gente tem certeza de ausência dos dois lesionados Vitinho e André, que não vão participar. Raniel e José Martínez tem um acúmulo de cartão amarelo também, então não vão participar, uma pena, e dois primeiros volantes a gente não vai poder contar com eles nessa partida. E o Breno Bidon, que fez aquela besteira absurda e foi expulso contra o Vitória, e graças a Deus a gente conseguiu tirar uma vitória do nada para trazer essa possível sequência de 3 vitórias. Ou seja, então, muitos desfalques no meio de campo. Raniel, José Martínez e Breno Bidon não vão participar. E também a gente tem uma grande chance do Hugo Souza não voltar também, porque foi visto ele muitas vezes reclamando de dor, inclusive nessa volta aos treinos ao gramado. Então muitas vezes ele colocou a mão no ombro ainda e estava sentindo muita dor, e muito provavelmente Felipe Longo terá mais uma oportunidade, visto que jogou muito bem contra o Vitória nessa última partida. A gente vai ter retornos de Mateuzinho e Maicon, então provavelmente com todas essas ausências no meio de campo, o Maicon vai voltar e o Mateuzinho, por conta da gente nem ter um substituto na lateral direito, com certeza já vai retornar como titular também. O GE está colocando aqui o Hugo Souza como um provável jogador para essa partida nos 11 titulares, mas eu acredito que por conta até mesmo dessas visualizações dos setoristas, onde ele estava reclamando de muitas dores no treino, acho que Felipe Longo ainda vai para o campo. Mateuzinho com certeza volta ali para a lateral direita. Dupla de zaga, Ramalho e Gustavo Henrique, que vem sendo a dupla titular, né? Alternando ali com o Tchoca também, mas enfim. Gustavo Henrique, o nosso melhor zagueiro, mais consistente no ano. Bidu pela esquerda, que sempre é muito participativo ofensivamente. Michael vai voltar e o Charles vai ser titular muito por conta dessas ausências de José Martínez e Raniel
no nossa meiuca por causa do acúmulo de cartão amarelo. E lá na frente a gente vai ter também Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto novamente colocando o trio Ginha aí para jogo com os 11 titulares. Pelo menos nessa reta final de campeonato a gente volta a ter esses três lá na frente, sempre muito importante eles ganhando cada vez mais entrosamento, porque ficaram muito tempo de fora, ou se dois estavam aptos, um não estava, nunca dava certo dos três estarem sempre prontos para jogar. Os de 11 iniciais mesmo, ou um entrava no final do segundo tempo e outro saía, enfim, e esse de cara, óbvio que são muito importantes para o sucesso do Coringão. Bora lá então, meus amigos, muito provavelmente vai ser essa escalação aqui, só removeria o Hugo Souza, deixaria mesmo o Felipe Longo como presença mais certa para essa partida. E é isso, meus amigos, espero vocês no pós-jogo, que vai ter surpresa aqui no canal também, vai ter um novo participante no canal. Espero que vocês curtam esse debate, não apenas eu, unicamente falando aqui, sim uma conversa, um diálogo que vai ser ainda mais maneiro. Vamos ficar atento que amanhã, 6 horas, a gente tem vídeo novo aqui também. Falou, forte abraço, vai Corinthians, rumo à terceira vitória seguida no Brasileirão.